Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso tópico, agora a gente vai falar então sobre a lei de Gibbs. Então, mostrando novamente aquele slide, né, com aquela pergunta que a gente está tentando responder. Por que uma reação química ocorre? Então, a gente viu que ela tem que levar em consideração dois fatores. O tempo, que a cinética vai nos ajudar a responder, e também se a reação vai ser espontânea ou não, e quem vai nos dizer isso é a termodinâmica. Então, a gente tinha visto já que para a termodinâmica poder nos ajudar a responder, a gente tem que levar em consideração dois fatores importantes, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a entalpia, que vai estar relacionada ao fluxo de calor envolvido naquela reação química, e também a variação de entropia, que está relacionada, então, com a desordem que aquela reação química vai promover ou não. Para a gente poder responder, então, se a reação vai ser espontânea ou não, é necessário agrupar matematicamente esses dois fatores. Quem faz que junta esses dois conceitos, então, é essa lei de Gibbs, aonde a gente vai ter, então, que ela vai estar representada como sendo a energia livre de Gibbs, então, igual a entalpia, menos T vezes a entropia. Nesse caso aqui, T vai ser a temperatura na qual está sendo feita essa medição, ou esse experimento, tá? Então, para que uma reação possa ser espontânea, a gente já viu que a entropia do universo deve estar aumentando. As reações com valores de ΔH muito grandes e negativos são espontâneas. Então, como que a gente vai balancear ΔS e ΔH para prever se a reação é espontânea? Quem vai fazer tudo isso é essa equação aqui. Para um processo que ocorra numa temperatura constante, então a gente pode tirar esse fator de temperatura desse valor de delta aqui, já que normalmente esses experimentos eles são feitos então numa temperatura constante. Ou seja, o experimento, né, a reação química ela se dá numa única temperatura. Tá? Para a gente poder analisar então se a reação é espontânea ou não, a gente vai ter que levar três itens em consideração. A gente vai ter que analisar qual é o valor de ΔG, então, para cada um dos processos. Se o ΔG for menor do que zero, então a reação direta é espontânea. Então, se o ΔG é negativo, quer dizer que a reação, nesse caso aqui, ela é nesse sentido. Então, nesse caso, a água sólida está se transformando em água líquida sem que nada seja feito. Se o ΔG é igual a zero, quer dizer que nada está ocorrendo. De forma errônea, a gente pode dizer isso. Na verdade, o que acontece na prática é que, à medida que o sólido está se transformando em líquido, ao mesmo tempo o líquido está se transformando em sólido. Então, imagine um equilíbrio entre uma água sólida a 0 graus e uma água líquida a 0 graus Celsius. Ambas estão em equilíbrio, porque nenhuma está. Ao mesmo tempo que o gelo está se transformando em líquido, o líquido também está se transformando em gelo, porque ele se encontra justamente na temperatura de equilíbrio aonde isso ocorre. E a gente vai ter a terceira situação, então, onde ΔG é maior do que zero. Então, ΔG é positivo. Nesse caso, quer dizer que a reação direta ela não é espontânea. Tá? Um trabalho tem que ser realizado para que essa reação seja guiada, então. E um grande número de reações ocorre dessa forma. Para que ela possa ocorrer, algo tem que ser feito para impulsionar essa reação. Como que a gente faz para calcular, então, o ΔG global de uma reação e saber se ele vai ser positivo ou negativo, para saber se ela vai ser espontânea ou não? Então, a gente vai de novo naquele caso que a gente calculou para ΔH e ΔS, e nesse caso, ΔG padrão, então, vai ser igual ao somatório de ΔG dos produtos menos o somatório de ΔG dos reagentes, considerando também aqui, né, os seus fatores estequiométricos. E esses valores aqui, da mesma forma que a gente tinha para entalpia e para entropia, esses valores também são tabelados, porque eles foram medidos, então, sobre condições padrão, né, sobre seus elementos mais estáveis. Tá? Nesse caso, o estado padrão, né, sólido puro, líquido puro, foi feito a 1 atm, se foi utilizado moléculas gasosas, 1 mol por litro de concentração na solução, se foi utilizado, então, soluções. E nesse caso, a gente considera que ΔG padrão é igual a zero para os seus elementos em si. Depois isso vocês vão conseguir visualizar nos dados tabelados. A quantidade de ΔG padrão para uma reação nos diz, então, frisando, né, que se a gente tiver essa bolinha subscrita aqui, quer dizer que é um ΔG padrão. Então, para condições padrões de reações, que geram os dados tabelados, tá? Então, a quantidade de ΔG padrão para uma reação nos diz que se uma mistura de substâncias reagirá espontaneamente para produzir mais reagentes, se ΔG for maior do que zero,
ou se é no sentido de formar produtos aonde ΔG é menor do que zero. Então, resumindo, se a gente tiver uma reação, reagentes reagindo para gerar produtos, logicamente o que a gente vai querer sempre é que essa reação seja espontânea no sentido de gerar produtos. Mas nem sempre isso acontece porque isso não é favorecido. Então a gente precisa fazer com que isso ocorra. E normalmente o que a gente quer fazer é evitar que produtos virem reagentes, porque em muitos casos isso acaba sendo perda de tempo e de dinheiro. Então a gente vai poder dar uma analisada mais de perto nessa equação, onde ΔG é igual a ΔH menos a temperatura vezes a variação de entropia. Então, nesse caso aqui, se ΔH for menor que zero e ΔS for maior do que zero, então ΔG é sempre negativo. Então, nesse caso aqui, os dois fatores vão estar contribuindo para que a reação seja espontânea. A gente tem os outros cenários, onde ΔH é maior do que zero, ΔS é menor do que zero. Então, ΔG é sempre positivo. Se ΔH é menor do que zero e ΔS é menor do que zero, então ΔG é negativo em baixas temperaturas. Então, nesse caso aqui, com relação ao fator da entropia, a gente tem que levar em consideração em qual temperatura o processo está sendo realizado. E na sequência eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Se ΔH é maior do que zero e ΔS é maior do que zero, então ΔG é negativo em altas temperaturas. Então, mesmo que uma reação tenha um ΔG negativo, ele pode ocorrer muito lentamente para ser observado. Que é o caso que a gente viu, então, de grafite se transformando em diamante. O ΔG é espontâneo para essa reação, mas ela ocorre de forma muito, muito lenta. Eu reuni aqui nessa tabelinha, então, para vocês olharem todos os sinais que estão envolvidos na equação, quando ΔH é negativo, quando ΔS é positivo, e o fator menos T ΔS for negativo, que é o que a gente faz olhando a lei de Gibbs, e a gente consegue visualizar, então, prever qual vai ser o valor de ΔG, então, e características da reação. Com o primeiro caso aqui, se o ΔG é sempre negativo, ela é espontânea em todas as temperaturas. Aí aqui tem um exemplo de uma reação, que é o O2 gasoso, que é o O3 gasoso, sempre vai gerar O2 gasoso numa reação. Então, é uma reação sempre espontânea. Por isso que o O2 é sempre mais estável do que o O3. Né? O O3, o ozônio, ele é estável lá fora da nossa atmosfera, enquanto que o oxigênio é mais estável na nossa atmosfera, justamente porque a gente precisa da manutenção da vida pela respiração. E aqui vocês podem olhar também os outros exemplos, tá? As outras descrições aqui. Então, eu quero trazer para vocês aqui dois exemplos. Eu vou trazer esse primeiro mais simples aqui. Então, o calor de fusão do polietileno cristalino é aproximadamente 7,7 kJ por mol, e a variação de entropia correspondente para essa fusão é de 19 joules mol por Kelvin. Use estes dados para estimar qual vai ser o ponto de fusão do polietileno. Então, qual que é a temperatura mínima que vai se utilizar ali para transformar um polietileno sólido para um polietileno no estado fundido, que normalmente é o estado onde se processa esse material para transformar numa sacola ou transformar em algum pote, por exemplo, tá? Então, vamos analisar os dados que são fornecidos pelo exercício. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ΔH e ΔS são positivos. O ΔH, nesse caso, é 7,7 kJ por mol, enquanto que o ΔS é de 19 joules mol por Kelvin. Tá? Então, a gente vai analisar nesse caso aqui, se ΔG é positivo em temperaturas baixas ou se ΔG é negativo em temperaturas altas. E a gente vai ter nesse caso aqui que a temperatura de fusão ela vai ser importante porque ela vai marcar a divisória entre o que é ser uma temperatura alta e o que é ser uma temperatura baixa. Então, o mesmo exemplo que a gente estava utilizando para transformar gelo em água líquida. Ali naquela temperatura de 0 graus Celsius, a gente vai ter o que a gente vai chamar de temperatura de equilíbrio. E nesse caso aqui, uma temperatura de fusão sempre é uma temperatura de equilíbrio, assim como uma temperatura de ebulição. E a gente viu anteriormente ali que se a gente está numa temperatura de fusão ou numa temperatura de equilíbrio, então ΔG nesses casos aqui sempre é igual a zero. E essa é uma informação bem importante, que a gente tem que levar isso para resolver os exercícios depois. Se for pedido para calcular qual o valor de ΔG para uma determinada reação, para um determinado fenômeno, a gente vai precisar saber qual é o valor de ΔG no equilíbrio. Então, a gente vai precisar qual é o valor de ΔG padrão.
E se o ΔG padrão, ou o ΔG estiver, dependendo do exercício, as condições estiverem em equilíbrio, quer dizer que esse valor de ΔG ele é igual a zero, que é o caso que a gente vai usar aqui. Então, vamos colocar aqui, a gente quer saber qual que é a temperatura de fusão do polietileno. Para isso, a gente tem algumas informações que o exercício traz. O valor de ΔH, nesse caso aqui, que é igual a 7,7 kJ por mol. O valor de ΔS, que é igual a 19 joules mol vezes Kelvin. E a gente sabe que ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Ok? Então, a gente sabe que ΔG no equilíbrio é igual a zero. Então, a gente vai substituir lá naquela equação. Zero é igual ao ΔH, que é 7,7. Eu vou botar aqui vezes 10 na 3, que é o que representa esse quilo aqui. Então, quilo aqui vai ser igual a 10 elevado a 3, menos a temperatura de fusão, que é o que a gente quer determinar, vezes a variação de entropia, que é 19 joules por mol vezes Kelvin. Então, fazendo a matemática desse sistema aqui, a gente vai ter o quê? Que a temperatura vai ser igual a 410 Kelvin, ou a temperatura vai ser igual a 137 graus Celsius, que é uma temperatura bem próxima, de fato, da fusão do polietileno, tá? Então, qual que é a grande sacada desse exercício aqui? A gente é saber que temperatura de fusão é um ponto que a reação vai se encontrar em equilíbrio, ou que se está em estado de equilíbrio, e ΔG é igual a zero, certo? Vamos fazer agora um outro exemplo. Então, comentando de novo, né, sobre o processo Haber, onde se tem a produção de amônia para a produção de adubos. Esse daqui é o mesmo exemplo que a gente utilizou lá no final de uma das aulas que a gente fez o cálculo com relação à entalpia dessa reação. Foi a mesma, vocês voltem lá e deem uma olhada. Então, a gente vai ter nitrogênio reagindo com hidrogênio, gerando amônia. Nesse caso aqui, na letra A, ele está pedindo para a gente calcular os valores de ΔG para a reação a 25 graus Celsius e a 500 graus Celsius. Então, aqui a gente vai ver como que o fator temperatura vai influenciar se a reação vai ser espontânea ou não. Então, para a gente poder fazer esse cálculo aqui, a gente precisa de novo levar em consideração dois fatores, certo? A gente tem que saber qual é o valor de ΔH e o valor de ΔS, já que ΔG está relacionado a ΔH menos T vezes ΔS. Então, para a gente descobrir ΔG, a gente precisa saber quem é ΔH e quem é ΔS, e testar nessas duas temperaturas aqui sugeridas, certo? Então, para a gente poder fazer esse cálculo aqui, a gente vai partir da última aula do exercício de variação de entropia que a gente calculou para essa mesma reação aqui, aonde o valor de ΔS encontrado lá foi menos 198,4 joules por Kelvin. Tá? Então, a gente encontrou esse resultado aqui no último exercício relativo à última aula, tá? Então, dê uma olhadinha lá como foi feito esse cálculo. Agora, a gente vai precisar, então, botar aqui, ó, calculado na aula anterior. O valor de ΔG é o que a gente quer saber, então. E a gente vai ter que, então, calcular o valor de ΔH. E esse valor aqui a gente vai calcular da mesma maneira que a gente calculou o ΔS, a partir de valores tabelados. Que a gente também, então, né, eu já tinha comentado, a gente também fez um exemplo lá na aula de referente à entalpia. Então, vou fazer o cálculo para esse caso aqui. Então, eu vou colocar os valores tabelados que vocês facilmente vão encontrar lá naquela tabela. Então, a gente vai ter que o valor ΔH para o N2 vai ser igual a 0 kJ por mol. O valor de ΔH para o H2 vai ser igual também a 0 Kelvin por mol. Joules por mol, desculpa, aqui gasoso. E o valor de ΔH para NH3 gasoso vai ser igual a menos 46
19 kJ por mol. Então, esses valores a gente encontra lá naquela tabela que eu forneci para vocês. E agora a gente vai aplicar naquela fórmula. ΔH da reação vai ser igual ao somatório de N vezes o ΔH dos produtos, menos o somatório de M aqui, de ΔH dos reagentes. Então, vamos substituir. ΔH vai ser igual. O que a gente vai ter, né? Voltando lá na reação. A gente vai ter amônia nos produtos. E a gente tem um fator de 2 aqui, né? Uma estequiometria de 2. Tô com dificuldade para olhar a página. Agora foi. Então, a gente vai ter 2 vezes o valor relativo à amônia, que é menos 46,19 kJ por mol. Fechei aqui. Menos. Aí agora a gente viu lá, voltando de novo, que a gente vai ter nos reagentes o nitrogênio e o hidrogênio. O nitrogênio tem 1 e o hidrogênio tem 3 mols. Só que, se a gente voltar aqui, a gente vê que esses dois valores são igual a zero. Então, eu vou botar menos zero aqui direto, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, o ΔH para essa reação é de menos 92,38 kJ, certo? Então, o valor de entalpia para essa reação, ele é negativo. Então, esse aqui é um processo exotérmico. Então, agora eu já tenho esses valores, eu tenho o valor das temperaturas, que no caso aqui, então eu quero calcular o valor de ΔG, que é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Eu vou fazer o cálculo para a primeira temperatura que ele pediu ali, que é 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. E eu vou utilizar Kelvin, porque a gente vai ver aqui quando a gente calcula o valor da entropia, aparece Kelvin, então na unidade de medida. Então a gente segue utilizando Kelvin. Então a gente vai ter aqui que ΔG vai ser igual ao ΔH, que a gente calculou agora, menos 92,38, vou colocar vezes 10 na 3, ao invés de botar o quilojoule aqui, então joules, menos 298 Kelvin, vezes menos o 198 que a gente tinha calculado então na aula anterior, 0,4 joules por mol, vezes Kelvin. Então, a gente vai cortar Kelvin com Kelvin aqui, e lá no final a gente vai ter um ΔG igual a menos 33.256,8 joules, ou menos 33,25 kJ. Então, a gente pode observar nesse caso aqui que a reação ela é espontânea ou não. Se ΔG é menor do que zero, é espontânea. 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 Então, para a temperatura de 25 graus Celsius, essa reação aqui ela é espontânea. Vamos agora fazer o cálculo para temperatura de 500 graus Celsius, ou 773 Kelvin. Só que o que a gente tem que fazer agora é mudar a temperatura. Então, é ΔH menos T vezes ΔS. ΔG igual, então, ao menos 92,38 vezes 10 na 3 joules, menos 773 vezes menos 198,4. E ΔG, nesse caso aqui, para a temperatura mais alta, é igual a mais 60.983,2 joules, ou 60,98 quilojoules. Então, fazendo o cálculo, a gente consegue prever nessas temperaturas se o processo vai ser espontâneo ou não.
No B aqui, tem uma outra questão que ele pergunta no exercício determine o sentido no qual ΔG para essa reação varia com o aumento da temperatura. Então, nesse caso, o que a gente consegue ver? Que o sentido de ΔG ele tende a ser positivo à medida que a temperatura vai aumentando. E a gente consegue visualizar isso, então, à medida que a gente analisa cada um dos itens de forma separada. Então, nesse caso aqui, o fator da temperatura, a temperatura ela está relacionada com o fator entálpico, já que eles fazem, né, a multiplicação. A temperatura influencia muito mais diretamente na entropia, nesse caso, porque ela está presente no seu fator ali, tá? Então, inicialmente vai se esperar que o ΔS ele vai aumentar à medida que a gente aumenta a temperatura, certo? Porque a gente está fornecendo mais energia para as moléculas e elas com mais energia elas tendem a vibrar mais e a se movimentar mais e a desorganizar mais o sistema, tá? Então, sobre essa ótica, a gente esperaria que o processo fosse espontâneo. No entanto, se a gente for olhar pelo outro ponto de vista que a gente viu lá passada, aqui a gente tem 1 mol, aqui a gente tem 3. Então, a gente tem 4 do lado dos reagentes. Quando a gente vai olhar os produtos, a gente só tem 2. Então, do ponto de vista de quantidade, a gente parte de 4 e vai para 2. Então, a gente, visualizando assim, a entropia tende a diminuir. Então, a gente precisa avaliar esses dois fatores em conjunto para saber se o ΔG vai aumentar ou não, tá? Então, se o ΔS é negativo, então o produto T ΔS será agora menos vezes T vezes menos ΔS, o que torna ele positivo. Vamos escrever aqui. Então, se o ΔS ele é negativo, porque a gente tinha 4 mols e passou para 2. Então, a gente vai ter que analisar agora o produto vezes T vezes ΔS. Será agora, então, menos T vezes menos ΔS. Na matemática, menos com menos, a gente vai ter mais. Então, cada vez que a gente aumenta mais a temperatura, tende a esse fator ser mais positivo, ter um peso maior nessa reação. Então, o ΔH não consegue compensar e o valor de ΔG vai ser positivo e a reação não vai ser mais espontânea à medida que a temperatura vai sendo aumentada. Ok, até o próximo ponto.